Mais uma edição do Pod Impacto. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Santos. E aí, galera? Ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Santos, né, gente? Eduardo, se apresenta um pouquinho pra gente. Cara, o que é que eu vou falar de mim? Então, meu nome é Eduardo Santos, né? Eu sou aqui de Vargem Grande, tenho 25 aninhos aí de idade. Eu tô há 25 anos aí fazendo muita coisa, trabalhando, né, em diversos espaços dentro da política, sobretudo na cultura, né? E nesse espaço de juventude também, né? Tentando sempre pautar essa questão das políticas públicas para esse espaço, né? E fazendo cultura, né? Eu sou, a priori, um fazedor de cultura, né? E eu gosto disso, é uma coisa que, assim, eu desde criança faço isso e é uma coisa que eu sou apaixonado, assim, que faz, de fato, meu coração arder. Eu amo. De onde foi que nasceu esse Eduardo com esse elo tão forte com a cultura? Cara, é difícil dizer porque, assim, a gente sempre... Desde criancinha, eu sempre gostei de música, eu sempre assisti as novelas, por exemplo. As novelas têm uma referência muito grande na minha vida. Eu sempre assisti as novelas e aí eu analisava as novelas, eu via as músicas, a trilha sonora. Eu imaginava como que a câmera estava saindo para poder fazer uma cena nesse sentido. Sempre Então, essa curiosidade, por exemplo, sempre tive essa curiosidade. Na escola também, né? Eu tive uma professora, a Glaíses, que de história, mas todo o trabalho dela... a gente vai falar sobre o Brasil Império, mas como é que a gente vai falar? A gente vai fazer uma peça falando como que era o Brasil Império. Então, desde sempre, e eu sempre fui essa pessoa que puxava, que escrevia, que dirigia, que dizia como que ia ser. Então, eu sempre tive uma relação muito grande aí nessa questão cultural, né? Então, o nosso foco, né, do podcast é falar sobre a cultura. E, pelo que a gente sabe, a tua quadrilha também vai participar, né, desse concurso que vem aí, tão esperado concurso. Me diz aí, conta um pouco da história da tua quadrilha. Cara, a Brilho Nordestino, né, que é a nossa junina, ela nasceu em 2022. Em 2019, finalizou a junina Princesinha do Sertão. Meu Deus, lembrando o nome, tava na ponta da língua. Vocês cortam essa parte, peraí. Fiquei nervoso. Em 2019, a Princesinha do Sertão acabou. E ela não saiu no ano seguinte, foi 2020, inclusive foi pandemia, enfim. E aí se acabou. E em 2022, os ex-integrantes da junina Princesinha do Sertão se juntaram e falaram, vamos fazer uma outra junina. E aí foi quando surgiu a Brilho Nordestino, em 2022, seu primeiro ano, sua primeira temporada. Inclusive com um figurino que era da Princesinha do Sertão, que ela apresentou em 2019. E com esse figurino foi feita história. A gente chegou falando sobre a história, né, do Raimundo Nonato Canguçu, que é o nosso São Raimundo Nonato dos Mulundus. E aí desde então a gente tem feito esse trabalho, né? A gente, infelizmente, no ano passado não conseguimos colocar a temporada para rodar e aí a gente está retornando esse ano com tudo. Pronto. O que a Brilho significa para você? O que ela representa na tua vida? Cara, para mim ela representa refúgio, porque quando a gente faz cultura e a gente se sente bem nesse espaço, a gente faz de um tudo. A gente trabalha o dia todo, mas quando dá 7 horas da noite, a gente está lá fazendo o trabalho de Brilho Nordestino, está lá ensaiando. Quando é final de semana, estamos vendendo feijoada, a gente está fazendo alguma coisa para arrecadar dinheiro. Então é refúgio, porque eu me sinto bem lá. É um espaço que eu tenho liberdade, inclusive, para criar, liberdade para dialogar, para conversar com os outros dançarinos, e é um momento de conexão muito profunda, porque a gente acaba tendo contato com histórias e pessoas que se eu não estivesse na junina eu não teria esse contato, sabe? Tem momentos que a gente se emociona que se eu não estivesse ali, eu não me emocionaria dessa forma, eu não conheceria as pessoas que eu conheço hoje, e eu não cresceria como pessoa, como cidadão e como artista, como eu tenho crescido dentro desse espaço de Brilho Nordestino. E qual é a melhor parte de participar dessa quadrilha? São muitas partes boas, mas o que eu diria? A melhor parte, de fato, são essas conexões que a gente faz Vou dizer duas coisas que eu gosto muito, né? As conexões que a gente faz com as pessoas que estão dentro da Brilho Nordestino, com os dançarinos, com os familiares, com as pessoas que vão assistir, essas conversas. Isso é uma parte muito boa. E a segunda é a comunidade, o público que a gente faz, porque hoje a gente sente esse peso, essa responsabilidade de que tem gente esperando a Brilho Nordestino sair, sabe? Gente que não é nem família nem nada. É alguém que um dia assistiu a nossa prestação, se apaixonou e falou, eu vou ser mutuca de Brilho Nordestino agora. Então essas duas partes muito, muito boas, né? As conexões que a gente faz com a galera que está dentro e com o pessoal que está assistindo lá de fora, isso é muito bom.
E agora acho que a gente toca no tocante mesmo, né? Que vem aí o concurso. É a segunda edição Isso. do concurso em Vargem Grande. Vocês já tiveram essa experiência e a gente quer saber como é que tá essa expectativa para esse concurso. Cara, o coração tá muito agoniado, assim, eu particularmente estou muito ansioso, a Junina inteira tá ansiosa, pra gente chegar na quadra e ver o resultado, independente se ganha ou se perdendo, claro que a gente quer ganhar, obviamente, a gente tem feito um trabalho para ganhar, né? Ninguém faz um trabalho para perder, e a gente está muito, muito ansioso para isso, né? Foram 3 meses, quase 4 meses aí de um trabalho incessante. Em 2024, infelizmente, a gente dançou no concurso, competiu no concurso sem figurino, e isso pra gente foi muito desafiador. Ao mesmo tempo que foi desafiador, foi algo que deu uma energia, um gás na gente. Tanto que quando a gente chegou lá, a gente chegou em cima. E o pessoal vindo com a gente, e aí a gente tava chorando, não era teatro, era choro mesmo. A gente entrou em quadra chorando, a gente saiu de quadra chorando, a gente rezou uma Ave Maria chorando. E esse ano a gente quer fazer diferente, é claro, né? Diferente no sentido de entrar com figurino em quadra, mas na mesma energia, lá em cima, com a mesma garra, assim, pra pegar esses troféus. Que a gente quer o troféu de primeiro lugar e também, é claro, as placas de melhor marcador, melhor rainha, melhor noivo e melhor noiva. Me confirma, 2024 foi vocês que ganharam? Não, em 2024 foi a GLJ que ganhou. A gente ficou em segundo lugar. Mas vocês tinham a expectativa de chegar no primeiro lugar? Não, porque existem muitas histórias, histórias extraoficiais, né? E aí tem muita fofoca, muito bafafá, etc. E aí quando a gente entrou em quadra sem figurino, a gente já sabia que a gente não ia pegar o primeiro lugar. Porque se a gente tivesse pegado o primeiro lugar, mesmo com qualidade técnica, mesmo dizendo, não, esse aqui é o nosso figurino. E aí não havia nada que impedisse a gente de ganhar o primeiro lugar. Se a gente tivesse isso, ninguém ia aceitar de boa. E eu até entendo, que a galera não ia aceitar porque a gente estava sendo o nosso figurino oficial. E aí a gente ficou em segundo lugar e a gente já entrou em quadra sabendo que o primeiro lugar do público era nosso, mas o primeiro lugar do concurso, infelizmente, a gente não conseguia pegar. Eram 3 vagas também? Eram. Uma outra quadrilha ficou no terceiro lugar. Isso, a Filhos. A Filhos, né? Que inclusive veio aqui, Sim. Já conversou com a gente. E aí a gente, né, traz à tona uma mágoa. Existe uma possível mágoa da Filhos por vocês terem ficado numa segunda colocação e por estarem sem um figurino, né? Que eu acredito que seja um dos critérios, como você falou. Então existe essa mágoa. Poxa, eles estavam sem um figurino, eles ficaram numa colocação melhor que a gente, então há essa mágoa. E a gente quer saber como é que vocês lidam com isso, se vocês têm essa mesma visão que eles. Cara, pois eu acredito que existe sim essa mágoa, assim, a gente percebe isso nos diálogos, a gente percebe isso. Eu sou alguém que eu não tenho rixa com ninguém, eu não tenho essas questões, então Junina, pessoal é pessoal, trato todo mundo igual, quem é meu amigo, independente do espaço que tiver. Mas existe sim essa mágoa, né? Só que como que a gente lida? Como que eu particularmente lido? Eu ouço e ok, porque assim, não é responsabilidade minha. Eu não estou julgando o concurso, eu estou participando do concurso. Quem deveria ser cobrado, na verdade, eram os 3 jurados que estão lá em cima. Eles deveriam, e não a gente. A gente estava participando igual eles, a gente estava na expectativa igual eles. Com o Sei Figurino, o julgamento foi feito e eles, os jurados que fizeram, né? A partir do discernimento deles, deram as notas e a partir daí a gente ficou em segundo lugar. Então existe sim essa mágoa, só que não é uma responsabilidade nossa, na verdade nem ter que lidar com isso, assim. A gente tenta lidar tudo com maior serenidade, né, para sempre ficar dentro das 4 linhas do respeito, para nunca sair desse espaço, mas a gente não toca muito nessas, porque, enfim, a gente não precisa lidar com isso, não é responsabilidade nossa. Por não ser a primeira competição, acredito que tem uma rixa aí, né, entre quadrilhas. O que tu tem a dizer sobre isso? Cara, é engraçado falar nisso porque algumas pessoas chegam pra mim e falam, gente, vamos parar com essa rivalidade entre as quadrilhas. Eu falo, não, gente, a rivalidade tem que existir. Tem que ter rivalidade, é concurso, tem que ter rivalidade, porque o pessoal confunde rivalidade confunde a competitividade com inimizade, por exemplo. Então, eu não sou inimigo da Filhos, a gente é rival, nós somos rivais. É a nossa principal rival hoje no concurso, e eu vou tratar a rival como rival. Eu vou analisar. Mas enquadra, quando eu puder, né? enquadra. E jamais de maneira pessoal. Eu acho que eu particularmente não curto muito essa história de a gente pessoalizar um rolê que é muito coletivo. Eu não sou a Brilho Nordestino, eu estou o Brilho Nordestino, sou de lá, mas eu não sou sozinho a Brilho Nordestino. O Raí que veio aqui, por exemplo, ele não é sozinho a Filhos. A Filhos do Sertão é o Raí, mais uma cambada de gente. Várias pessoas, dançarinos, organização, assim como nós, enquanto Brilho Nordestino, somos. Então,
A rivalidade ela tem que acontecer porque é o seguinte, eu acredito muito que a qualidade técnica sobe. Porque se eu não sei, como eu falei, eu tô na minha junina, eu quero ser o melhor. E aí se eu quero ser o melhor, eu tenho que ser melhor do que a outra. E aí se a outra tá aqui no nível muito bom, eu tenho que lutar para colocar minha quadrilha um nível acima. Quem ganha com isso é a população, que vai assistir 2 belíssimos espetáculos, por exemplo. Realmente. Não é só a gente que ganha, é a cultura local que vai ganhar, é a cultura do estado que vai ganhar. Porque se eles estão muito bons e a gente está muito melhor, cara, todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai assistir um espetáculo bonito. Mas é claro, temos concurso e aí alguém ganha e alguém perde. E obviamente que a gente quer ganhar, né? Interessantes, né? E você tem algum recado para deixar para as outras quadrilhas que vão participar? Eita. Cara, o que eu diria para as outras juninas é que Aguarde. espera, acho que vai ter concurso dia 26 e o que a gente preparou é um consolidado, assim, de muitas... Não foi por fazer, não foi um fazer por fazer. Foi uma construção que a gente foi tendo com uma série de experiências que fomos tendo, com uma série de histórias que a gente foi juntando uma história na outra. E aí a gente, de todas essas histórias, a gente descobriu e criou uma história grande. E aí a gente falou, a gente vai falar sobre isso na quadrilha, porque é preciso falar sobre isso aqui. Como vocês vão ver o espetáculo amanhã no dia 26. O recado que eu daria para as outras juninas é que desejar a melhor das sortes, é claro. Para além do concurso, cada uma vai ter uma temporada árdua, vai ter viagens, vai ter apresentações, vai conhecer outras cidades. E eu espero que, assim, todos aproveitem ao máximo isso, porque isso passa. Em algum momento a gente vai deixar de ser quadrilheiro e pegar outras demandas, enfim. Mas enquanto estiverem dentro de quadra, aproveitem ao máximo, porque esse momento é um dos momentos mais lindos que vocês vão ver na vida de vocês. Desejo a melhor das sortes, né? Que todas as dificuldades, porque a gente passa por dificuldades. Eu não sei da dificuldade das outras juninas, mas eu consigo imaginar, porque a gente também sofre essas dificuldades, né? E desejar que essas dificuldades passem, né? Que a cultura popular viva, que a gente consiga, que mesmo que passe o tempo, que essas juninas continuem saindo, que as juninas continuem apresentando belíssimos espetáculos, né? E aí a Brilho Nordestino tá aqui, né? A gente vai com tudo, entrar com tudo em quadra. E aquela história, o brilho da Brilho Nordestino não é uma lâmpada que tem um interruptor e a gente liga e apaga quando quer. É o brilho de um sol que queima com uma série de reações químicas dentro. E se um oceano inteiro não é capaz de apagar o brilho do sol, meu amor, não é um balde d'água que vai apagar. Então a gente está aqui preparado e querendo, a gente vai se divertir muito em quadra, é isso que a gente quer e claro, a gente chegou, a gente veio para ganhar, a gente quer pegar esse primeiro lugar, mas é claro que vença melhor. Eita, eu já ia perguntar para ti dessa confiança, né? Mas eu já percebi que eles estão bem confiantes também, porque nós já falamos com as outras juninas e eles também, obviamente, Sim. cada um conhece o seu trabalho, Sim. todas estão bem confiantes, eu queria saber como é que está vocês, como é que está a confiança de vocês para esse concurso? Quando a gente leu o edital do concurso, o regulamento do concurso, e aí quando a gente também começou a construir o espetáculo, a gente sempre pensa no que a gente vai passar, quais são as situações que a gente vai passar. Então a gente constrói um espetáculo pensando, esse espetáculo aqui tá bom para poder competir, por exemplo, com a Sai de Baixo, lá de Caxias, com a Asa Branca, lá de Codó, com Juninas Grandes, com Arco-Íris do Cangaço. Pode ser que a gente não ganhe, pode, claro, porque a gente ainda tá caminhando para ter essa qualidade técnica toda. Mas a gente constrói um espetáculo que peite, que chegue na Juninas e fale, a Brilho Nordestino tá aqui, e a gente é desse tamanho aqui. Então, esse ano pode ser que não, mas ano que vem se prepara porque a gente vai chegar nos concursos para arrasar. E aí, esse foi o primeiro ano que eu construí um espetáculo inteiramente, né? Eu mesmo escrevi o teatro, elaborei a questão das músicas, o enredo, criei todo um storytelling para que fizesse sentido, e lá no regulamento tem, que deve ser original. E a gente vai falar de um tema que, assim, muitas pessoas já falaram sobre essas questões, mas é um tema que ainda continua precisando que seja falado sobre. A gente continua precisando, e eu vou dar um spoiler para vocês, a gente precisa falar sobre as mulheres. A gente precisa falar sobre essas benditas, essas diversas Marias que tem no sertão. E a gente precisa falar de maneira assertiva, a gente precisa apontar. E aí, nessa construção, eu, enquanto um homem, não poderia ter a arrogância de pegar, não, eu vou escrever sobre mulheres, sem falar com as mulheres. E aí, isso que é interessante. No espetáculo, a gente construiu conversando com as Marias, conversando com as mulheres, entendendo qual que era a dor, qual que era a dificuldade, qual que é o olhar. Eu já ia pedir sabe? spoiler. Pois é, qual que é a beleza que existe nesses espaços e qual que é a tristeza que tem também. Então, a gente está confiante por isso, porque é uma história que é nossa, é uma história muito nossa, e aí eu acredito que isso vai gerar conexão,
muitas mulheres vão se entender nesse espaço, vão se identificar, muitos devotos e devotas de Nossa Senhora, de São Raimundo, dos Santos Juninos, vão se identificar com o nosso espetáculo. Então, quando a gente gera conexão enquanto quadrilha, enquanto junina, gera conexão com quem está assistindo, a gente já ganhou. Aquilo ali já basta, sabe? Porque a galera vem com a gente, forma uma comunidade. Então a gente está muito confiante por isso, porque a gente tem gente, nós temos pessoas que estão com a gente, para além dos dançarinos, é claro. Lá em 2024, vocês estavam sem o figurino. E nesse concurso, nessa apresentação? Inclusive, vocês são diferentes da Filhos por isso, né? A Filhos sempre dá um spoiler de como que vai ser o espetáculo. Vocês querem pegar o povo de surpresa, né? Exato. Porque o elemento surpresa ele é muito importante para o brilho, pro né? brilho. O elemento surpresa ele é muito importante e a gente quer de fato que gere impacto, né? Que a gente chegue, pá, e a galera, nossa, eu nem sabia que era isso que eles iam falar. Então, pouquíssimas pessoas sabem sobre o que de fato a gente vai falar. A minha fala de marcador, por exemplo, eu não ensaio todas as minhas falas de marcador com a junina, porque até a própria junina descobre na hora o que eu falo, o que eu vou falar, sabe? Momento, é o momento. E aí, como tu falou que a gente, em 2024, a gente lançou sem figurino, esse ano a gente vem com figurino. É isso que eu ia Nosso perguntar, figurino o figurino tá pronto. Tá pronto, nosso Já figurino tá lindo, preparadíssimo. tá preparado. Então não há mais desculpas. Não há. Pronto. Não há nenhum impedimento para nós pegarmos esse primeiro lugar. Agora eu quero saber, tu vai chegar com um troféu nessa mesa? Próxima vez que eu chegar aqui, eu chego com 2 troféus, de primeiro lugar e de melhor marcador. Eita. Mas diz pra gente, o que tem de diferente na Brilho das outras quadrilhas de Vargem Grande? O povo. Sabe, a gente tem uma conexão com o povo. A gente tem uma conexão com as pessoas que constroem a quadrilha e para além disso, a Brilho Nordestino não é só nós dançarinos. É a Silma, que mora lá no final de São Miguel, que costura uma roupa para alguém, que faz um ajuste para alguém. É a dona mãe do Marcelo, que mora bem aqui na Rua Formosa, que no dia que é preciso ao fazer alguma costura, ela tá lá. São essas costureiras. É a maquiadora, a Fabrina, por exemplo, que é a minha maquiadora e vai ser maquiadora de outras pessoas. É a Fabrina, que é Brilho Nordestino, sabe? É as pessoas que não pisam um dia no ensaio, mas no dia do concurso, no dia de apresentação, tá lá. Instalando fogos, preparando alguma coisa, amarrando uma saia. Eu acho que o que tem diferente é essa energia, esse fogo mesmo, de brilho, de sol mesmo. Essa conexão com o povo. Eu acho que isso nenhuma outra junina tem igual a Brilho Nordestino tem. Sandes, a gente observa muito o teu amor quando tu fala da Brilho, né? Assim, teus olhos, assim, eles brilham de verdade. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua ligação, desse teu amor, dessa tua paixão por essa quadrilha. Cara, a Brilho Nordestino é meio que... Em 2022 eu não estive com a Brilho, eu estava inclusive trabalhando no São João, e aí a apresentação eu assisti de cima do palco, muita gente no palco, e eu tava meio que num grid, assim, quase na caixa de som para poder ver, assistir a apresentação e me encantei. Eu falei, cara, aí nunca mais eu tive isso. Essa energia, esse grito, esse arrepiar quando eu escuto um rei. Quando fala, muito boa noite, minha Junina, e a Junina responde, boa noite, marcador. E aí, a partir dali, eu me apaixonei novamente por Junina, porque eu já, em 2019, como eu falei, eu era da Princesinha do Sertão. E aí, de lá pra cá, venho construindo, assim, venho tendo essa relação de casa mesmo com a Brilho Nordestino, sabe? De todo dia pegar meu sapato, pegar minha sandalinha e ensaiar. E aí ter conexão com as pessoas, alguém chegar pra mim e confiar alguma informação, confiar algum desabafo, entende? Então, eu me sinto muito em casa, então, e a gente tem esse cuidado, e a gente precisa ter cuidado, né? Assim como eu fui acolhido, a gente, enquanto Brilho, a gente também acolhe, então talvez seja por isso que eu sou muito apaixonado por estar nesse espaço, né? Porque ano passado, cara, fiquei muito triste, assim, que a gente não conseguiu sair. Eu estava em São Luís, o meu ano passado foi todo pra Boi de Matraca, eu estava acompanhando a Maioba. E aí esse ano, quando a gente reuniu e falou, vai sair ou não vai a Brilho Nordestino? Eu falei, a Brilho Nordestino vai sair, a gente vai dançar esse ano. E a gente tá aqui, caminhando. Essa loucura, eu tô nervoso! E diz, a quadrilha é uma coisa que toma muito tempo, né? Ainda mais agora nesse período de concurso. E tu que divide tua vida com muitas outras coisas, trabalho, tudo, é cansativo, se torna cansativo. Como que anda, assim, tua vida nesses últimos dias de preparação? Cara, o meu telefone tá descarregado, inclusive agora. Quando eu colocar ele pra carregar, eu vou ver N mensagens e ligações pra resolver alguma questão. Então, a gente tem São João, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem atividades minhas pessoais de faculdade, tem as minhas relações em São Luís, com grupos organizados, tem reuniões, etc. E aí tem Brilho Nordestino, então a minha cabeça tá um caos. E aí ela só vai aquietar
quando passar o concurso, porque é nosso foco agora. Depois a gente vai participar de outros concursos, mas o concurso municipal a gente precisa estar 100% ali focado. Sim. E aí, então, minha cabeça tá uma loucura. Eu não tô... Sabe aquela história? Gente, eu coringuei já, não tô bem, não tem ninguém... Tá dormindo? Faz tempo que eu não sei o que é dormir às 8 horas de sono. E aí, às vezes, eu durmo muito. Só que não é aquele sono reparador, porque a gente tá nessa ansiedade, e tem problema para resolver, e tem que ir atrás. Então, sono e alimentação são duas coisas que a gente tem que ter alguém do lado para falar. Ó, tu come, tu dorme, porque senão a gente esquece e passa batido. Agora, voltando aqui à rivalidade, né? Tu é uma pessoa que tu te policia muito, né? Eu já percebi que tu tem um autocontrole muito bacana. Mas a tua junina, os outros membros, os outros componentes, como é que eles lidam com essa rivalidade? Como é que eles lidam com essas críticas que outrora vieram? Clarice, tem um ditado que fala que... Foi um ditado não, é alguma coisa da Marvel. Eu vi em algum filme da Marvel, que o sapato não tem rixa com o verme tem rixa com o sapato. Então, eu não tenho essa questão, não que eu não tô chamando ninguém de verme, gente, pelo amor de Deus. Entendam que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, tá? Pode assistir na Marvel que tem isso aí. Então, pra mim, eu quero ser o melhor, é claro, só que dentro da quadra. Passou fora da quadra, o que tiver, e tem muito isso de notinha no Instagram, de não sei o que, de vídeo assim assado, eu falo, gente, eu não vou fazer isso. Eu não vou estar colocando nota, meu Deus, eu trabalho, tem muita demanda, tenho que cuidar da minha junina, eu não tenho que responder ninguém, eu tenho que responder dentro de quadra. E é uma coisa que eu sempre tento passar para tanto eu como o presidente Francisco, as pessoas que estão lá à frente, a gente sempre tenta passar, e gente, não respondam nada, não respondam provocações. Mas claro, a gente não consegue ter o controle de tudo, e aí um ou outro acabam provocando. E aí, às vezes, a gente fica lá no fundo, eu falei, ei, apaga isso aí. Mas foi massa. Nós temos adolescentes? Mas foi legal. Nós temos adolescentes? Sim. Eita, o que pior ainda mais, Exatamente, é muito mais difícil, assim, de controlar. E às vezes a gente não consegue mesmo ter o que fazer. Porque às vezes, inclusive, alguém responde algo que, eu pensei em falar isso aqui, mas já que tu falou, que bom que não fui eu que falei isso aí. É o momento ali. Exato, né? É o momento. Então, a gente sempre tenta falar isso pra eles. Galera, não cedam provocações, porque... E aí, falo, inclusive, vocês nunca vão ver eu, nesse espaço de liderança, de fazedor de cultura, provocando uma outra junina de maneira pejorativa, de forma desrespeitosa, jamais. Porque isso acabou. Eu não quero ganhar ninguém assim, eu quero ganhar dentro de quadra. Fora da quadra, eu quero que a gente continue sendo amigos e se ajudando da mesma forma. Até porque vocês estão pelo mesmo meio, né? Exatamente. A gente sabe quais são as dores de uma junina. Quando foi, por exemplo, para organizar local, que estava todo mundo sem local, a gente sentou e falou, vamos organizar aqui agora. Aí os meninos, algum ou outro, falando, não fala isso aí pra junina tal. Não, eu vou falar, porque eu sei que é doído. A gente precisar ensaiar, querer ensaiar e não ter um espaço. Bacana. Então, se eu não quero isso pra minha junina, eu não quero pra outra junina nenhuma. Porque quando chegar lá no final e a gente pegar o primeiro lugar, eu quero que a gente pegue o primeiro lugar por qualidade técnica e não porque a gente impediu essa junina de fazer alguma coisa. Entende? Então, eu sei dessas dores e, é claro, eu não desejo pra ninguém aquilo que eu não quero pra mim. E eu tenho o máximo respeito pelas outras juninas. E aí, independente do que vem, independente da maneira com que eles tratam a gente, eu acho que isso não me diz respeito, não é minha responsabilidade a maneira com que eles me tratam e tratam a minha junina. É minha responsabilidade como a gente trata eles. E isso a gente tem muita responsabilidade em cima disso. E a gente tem o máximo respeito por quem faz cultura e quem trabalha. Legal. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Ai, tô nervoso. Uma palavra. Azul. Sei lá. Fruta. Manga. Alguém. Eu. Uma música. Bem específico, né? Azul, de Djavan. Uma rivalidade. Filhos do Sertão. Uma mágoa. Cara, eu não guardo mágoa. Uma mágoa? Não tenho. O Ancelotti não ter colocado o Endrick pra jogar. Uma mágoa. Pronto. E é isso, né? Vai deixar mais algum recado? Quer deixar mais algum recado pra quem tá assistindo ou pra quem vai participar? Esse vídeo vai sair quando? Ele sai hoje ou ele sai amanhã? Amanhã, provavelmente. Quando o Nordeste chama, Maria responde, gente. A gente tá aqui esperando, ansiosos, aguardando sair, chegar a esse concurso e sair logo do concurso, em nome de Jesus, vitoriosos. Com muita fé, a gente entra com muita fé, a gente faz uma oração antes, uma oração forte com todo mundo. É bem bonito, inclusive, eu já presenciei e a gente fica toda arrepiada, né? Exatamente, então... O recado que eu queria dar é, gente, amanhã vamos se divertir lá naquela quadra,
sabe? Vamos dançar um forró depois, vai ter trio Mulunduz, então a gente vai dançar um forró pé de serra antes de sair o resultado. E quando sair o resultado, gente, alguém me chama pra tomar uma cerveja, tá? Ganhando ou perdendo, a gente precisa tomar uma cervejinha quando acabar. A gente pode entrar com uma icezinha também? Ai, pode sim, com certeza. Já deu certo, então. Eu amo. Então vamos lá. Troféu vai ser colocado aqui. Na próxima vez eu chego aqui com 2 troféus. E é isso. De primeiro lugar e de melhor marcador. Santos, querido, muito obrigada por participar aqui do nosso Pod Impacto, viu? Você é sempre bem-vindo. Ah, eu que agradeço, gente. E a gente queria espera voltar. que todas as expectativas sejam supridas. Com certeza. E esse foi mais um Pod Impacto.